Fala galera, essa aqui é a nossa terceira aula e nessa aula eu vou mostrar para vocês o Editable Poly, que é a ferramenta de modelagem poligonal que a gente vai precisar usar quando a gente for modelar o nosso personagem. Então nesse vídeo eu mostro para vocês as principais ferramentas e recursos do Editable Poly antes da gente partir para a modelagem do nosso personagem. Qualquer geometria, qualquer objeto tridimensional, se você der um botão direito nele, você pode converter ele para poly. Uma vez que você fez isso, perceba que as propriedades do cilindro, que seriam o raio, altura, quantidade de segmento, elas sumiram, tá legal? Qualquer objeto que você selecionar aqui, ele tem, o box, por exemplo, tem as propriedades dele aqui, A partir do momento que eu converti ele para poly, sumiu tudo, e agora é praticamente que nem o Editable Spline, O Editable Poly te oferece aqui alguns níveis de seleção, tá legal? E aí você consegue agora selecionar, por exemplo, os pontos, mexer esses vértices aqui, consegue selecionar algumas linhas, também manipular essa linha, que a gente chama de edge. Você consegue selecionar uma face, que são os polígonos, desligando aqui o Editable Poly, percebe que você, quando ele está ligado, você está selecionando os vértices e não consegue selecionar o outro objeto, Desligou o Editable Poly, tá? Você consegue selecionar o outro aqui. Então, esses níveis de seleção você consegue atingir eles com 1, 2, 3, 4 e 5, É o atalho para cada um desses níveis. Então, eu tenho aqui uma face, um polígono, posso selecionar e manipular os polígonos. Se eu deletar algum polígono, eu abro um buraco na malha, E aí essa beirada desse buraco a gente chama de borda, tá legal? Consigo selecionar toda a borda aqui, que é o 3, É o terceiro nível de seleção. E o último aqui é o elemento, que seria a geometria inteira. Então percebam que é bem parecido com o Editable Spline, porém agora a gente está editando uma malha tridimensional, uma geometria, tá legal? O 3D Max classifica esses modelos como geometrias. Legal. O Editable Poly, ele tem várias ferramentas aqui. Se a gente expandir a janela, vamos dar um botão direito, Close All, para fechar todos os rollouts, as abas, E a gente vai perceber que tem várias abas aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui as principais ferramentas, as que a gente usa praticamente 90% do tempo, para que vocês conheçam essas ferramentas, dominem, e o essencial é que vocês fiquem brincando um pouco com o Editable Poly antes de partir para a modelagem do personagem. Então eu recomendaria que vocês fizessem aí alguns modelos antes, e aí depois vocês partam para o modelo do personagem, porque é legal você primeiro entender a ferramenta, sentir, manipular uma geometria, uma malha, Legal. Mas com isso aqui, pessoal, a gente vai conseguir chegar basicamente no modelo que a gente quiser. Se você quiser fazer um carro, um personagem, um rosto, uma mão, qualquer objeto, você vai conseguir utilizando só o Editable Poly. Ou a técnica que é o Box Modeling, Que é você criar uma geometria qualquer e sair criando superfície, criando polígono, Então, vamos começar a entender um pouco as ferramentas aqui do Editable Poly. Eu vou criar novamente aqui um box e já vou converter ele direto para poly. Converteu para poly, você perdeu todos os parâmetros do box. Não tem como voltar atrás e colocar mais divisão, mexer no tamanho. A partir de agora, tudo que você vai fazer vai ser através do Editable Poly, tá? Eu vou deixar duas filas aqui de comandos e vamos começar explorando aba por aba aqui, Então a primeira aba que a gente tem é a seleção. Eu já mostrei para vocês que a gente tem os 5 níveis de seleção. Existe essa opção que é o Ignore Backfacing, que o que ele faz? Por exemplo, se ele estiver desligado e eu fizer uma seleção, percebam que eu selecionei todo mundo, Se eu ignorar a face de trás, então eu faço uma seleção e ele só seleciona os polígonos que estão virados para a câmera, que estão aparecendo aqui, A gente consegue
ligar aqui a seleção por vértice, né? Então eu estou em seleção por polígono, mas se eu clicar no vértice, ele seleciona todos os polígonos correspondentes. Deixa eu colocar uma geometria com mais segmentos aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor aqui Então eu vou colocar alguns segmentos no box. Perceba que eu estou criando ele novamente, né? Porque não teria como voltar, converter ele para poly então. Então beleza. Então liguei aqui a seleção por vértice. Perceba que eu dou um clique no vértice, eu já pego todos os polígonos correspondentes. Mesma coisa se eu tiver em edge, né? Ó, cliquei no vértice, ele pegou todas as edges correspondentes. Esse comando aqui, o grow e o shrink, eles servem para você selecionar. Vamos desligar o by vertex, né? Eu seleciono um polígono e o grow ele vai crescer a seleção, o shrink vai diminuir. Se você clica com shift, percebe que ele seleciona a volta inteira. Então eu pego um polígono aqui, shift e clico do lado, ele te dá até um preview do que será essa seleção, né? Então se você quiser, por exemplo, ir manipulando esses polígonos aqui, né? Ou até os pontos mesmo, ó, o vértice, peguei um vértice, shift e cliquei na mesma linha, ele deu a volta. Então você consegue ir, né? Aqui em Edge eu consigo fazer esse loop também, dando 2 cliques na Edge, então fica até mais simples. Além do ring, a gente pode usar o loop também, ó. Seleciono uma Edge, Shift e clico na do lado, ele seleciona as paralelas, tá legal? Então o ring e o loop, eles vão servir, por exemplo, aqui em Edge, o ring vai selecionar as paralelas e o loop ele vai continuar a seleção, né? Se você fizer uma seleção aqui, por exemplo, selecionei um polígono, um ou mais polígonos aqui, lembrando que o Ctrl ele adiciona na seleção e o Alt remove. Então, Alt e clica, ele tira da seleção. Se eu segurar o Ctrl e mudar a seleção de polígono para vértice, por exemplo, ele preserva a seleção. Então, perceba que os mesmos polígonos que estavam selecionados estão agora selecionados em vértice, né? Em forma de vértice. Mesma coisa, se eu seguro o Ctrl e mudo para Edge, por exemplo, ele vai sempre preservar quem está selecionado, né? Então, Ctrl cliquei, percebe que ainda está selecionado, só que em Edge, né? Preste atenção também numa coisa, quando você seleciona um polígono, ele fica vermelho, né? Então, você consegue ver quem está selecionado. Existe um atalho que é o F2. O F2 colore e descolore a seleção, tá legal? Lembra que você pode dar também um preview aqui, ó, do subobjeto que será selecionado. Então você passa o mouse aqui, ele já te fala quem vai ser selecionado. O F2 ele pode confundir um pouco, porque às vezes você está aqui em polígono e você aperta o F2 sem querer, parece que quem está selecionado é a Edge, né? Mas não é a Edge, na verdade é o polígono. Então prestem atenção nisso daqui, tá legal? Então com isso basicamente a gente já conhece, vamos dizer assim, quase tudo que a gente precisa dessa aba da seleção. Então vamos prosseguir. Existe aqui o Soft Selection também. Se eu pegar aqui um polígono e puxar, por exemplo, o que eu vou afetar? Vou afetar só os vértices que correspondem a esse polígono, né? Se eu ligo aqui o Soft Selection, ele me permite alcançar uma área de influência, tá? Então eu seleciono aqui um polígono e perceba que ele vai enfraquecendo a seleção. Então se eu puxar ele aqui, ó, perceba que os vértices em volta vão sofrer também essa transformação, só que em menor influência. E você consegue com o Fall Off diminuir ou aumentar essa influência, né? Então eu conseguiria pegar um raio aqui e até o pinch, né? Você consegue ver até esse gráfico aqui, mais ou menos o que ele faria, né? Então essa aqui é a ideia aqui. Eu seleciono um polígono, aumento ou diminuo a influência dele, né? Olha lá. Beleza, galera? Então, mais aí uma ferramenta que você pode utilizar na modelagem. Só percebe uma coisa aqui, ó, o Fall Off, quando eu clico aqui, perceba que ele tem um raio, como se fosse em todos os eixos aqui, né? Como se fosse uma esfera aqui.
Então, o raio dele está crescendo e está chegando, vamos dizer, quase que aqui, né? Então, se eu puxar ele aqui, vamos fazer aqui uma outra geometria, um outro... Então, eu converto esse cara para poly, né? E aí eu vou apagar aqui. Legal, assim fica mais fácil de entender. Então, eu vou pegar aqui esses vértices mesmo, né? E ligar o Soft Selection. Perceba que quando eu crescer aqui o Fall Off, ó, ele vai crescer a influência para todos os lados, né? Ok? A partir desse ponto aqui, é como se existisse uma esfera, né? Um raio esférico aqui, né? Então, se eu puxar, essa outra parte vem. Porém, se eu ligar o Edge Distance, né? E eu falo que no máximo vai 20 edges de distância. Então, perceba, olha como que o Soft Selection cresce agora. Ele vai percorrendo a edge, né? Então, se eu puxar esse carinha aqui, ó, ele não vai afetar o outro lado, né? Se eu pegar aqui esse grupo, eu mexeria só o lado de cá, né? Enquanto sem o Edge Distance, teria que diminuir um pouco. Ó, tá selecionado só esse pedaço, porém, ele vai puxar todo o raio de influência em volta dele, né? Então, Soft Selection, a gente já conhece mais um recurso aí para editar os modelos, né? Vamos criar uma outra geometria aqui. Então, convertir para poly. Perceba uma coisa também, pessoal. Quando você dá um botão direito, percebe que o Convert to Editable Poly ele ficou em branco. Vocês perceberam isso? Ó? A última ferramenta que eu usei, ela fica em branco. Então, se eu dar um botão direito e só clicar nessa linha aqui no Transform, né, no cabeçalho aqui do menu, perceba que ele já vai converter para poly, porque é um atalho do 3D Max, ele executa o último comando que ficou marcado. Então, botão direito, e só de soltar o botão direito aqui, ó, ele já converte o objeto para poly, porque foi a última coisa que eu fiz, né? Legal, a gente já conhece o Soft Selection, já conhece a seleção, e aí vamos começar a usar aqui o Edit Geometria, e se você tiver uma seleção ligada, você vai ter duas abas que vão aparecer, ó. Edit Vértices, porque o vértice está ligado, né? Então, se eu mudar Edge, vai aparecer Edit Edge, Edit Border. Então, vamos começar com Edit Vértices, que a gente vai conhecer o que dá para fazer para editar esses vértices aí. Então, em um vértice eu posso chegar aqui. Se eu selecionar o vértice e apagar ele com o Delete, ele vai abrir um buraco. Se eu apagar ele com o Backspace, ele remove o vértice dali. Aqui não ficou muito legal, mas, por exemplo, se eu pegasse alguns vértices aqui em cima e removesse, o 3D ia dar um jeito de religar esses pontos, mas ele só ia sumir o vértice, então eu conseguiria editar isso de outra maneira, né? Ou então se eu pegasse uma linha inteira, eu conseguiria remover, né? Aqui não poderia fazer isso, mas daria para tirar ele ali, e é diferente de você pegar e deletar. Deletar ele vai abrir um buraco mesmo, ele vai apagar até os polígonos, né? Então uma coisa é o remove e outra coisa é o delete, né? Se você usar aqui um break no vértice, ó, ele vai quebrar. Então eu peguei ali a beiradinha, ó, ele quebrou e abriu os vértices aqui, né? Então em algum momento você pode ser que você precise fazer isso. Chamfer, olha lá, ele vai dividir que nem na linha, né? O chamfer fazia isso também no vértice da linha. Você pode pegar até uma quininha aqui, ó, alguns pontos e chanfrar esses pontos, né? Tem que ir brincando, tem que ir testando eles aí, né? Legal. A gente tem também o Connect. Connect é quando você pega um ponto aqui e outro aqui e usa o Connect. Ele liga um ponto no outro. O atalho do Connect é Ctrl Shift E. Então ele vai ligar pelo atalho. Eu sempre uso pelo atalho Connect, que é bem mais fácil.
E a gente tem também o Target Weld e o Weld. O Target Weld e o Weld eles são bem parecidos, tá? Target Weld, você solda um ponto no outro. Você pega ele aqui, clica nele, clica no outro, ele cola um ponto no outro. Ó. Pego ele aqui, clico aqui e ele vai colar. No 3D, pessoal, deixa eu voltar aqui. A gente não pode nunca chegar e colocar um pontinho em cima do outro, tá? Só fazer isso aqui e falar, opa, fechou, né? Que às vezes você está no Photoshop e aí você costuma fazer isso, né? Você aproxima, arruma um pixel ali em cima do outro, beleza. No 3D não pode fazer isso porque ele sempre vai ficar aberto. Se você aproximar aqui, você sempre vai ver eles abertos. Por isso que existe o Weld e o Target Weld. O Weld você deixa eles dois bem próximos e o Weld vai colar um no outro, né? E o Target Weld é aquilo, você clica nele aqui, clico aqui, ele já vai colar, ó, clico e clico. Então no final todo mundo virou um vértice só, né? E você consegue com o Target Weld mais fácil, ó, colar um ponto no outro, resolver alguma coisa, né? Simplificar alguma coisa na malha, né? Então, beleza, com vértice, basicamente é isso que a gente pode fazer, né? Colar um ponto no outro, criar um ponto ligado no outro, né? Eu vou mudar então para a segunda forma de seleção, que é Edge. Edge, o que a gente mais vai usar aqui vai ser... deixa eu criar outro box também, que esse aqui já está meio... Em Edge, eu posso selecionar aqui um loop, por exemplo, e usar aqui o chamfer. Chamfer, olha lá, é diferente do chamfer no vértice, né? O atalho do chamfer é Ctrl Shift C. Então eu consigo selecionar aqui um grupo de vértice e aí vou lá, Ctrl Shift C, olha, ele liga o chamfer, eu divido ele em dois. Ou eu pego todos as edges aqui da beirada, por exemplo. Olha lá, o chamfer você consegue, né, fazer uma, às vezes duas vezes, ou se eu repetir o comando, você consegue ir arredondando a beirada ali da geometria, né? Tá legal? Então, esse comando ele é bem útil. A gente consegue também aqui no Edit Edges, chamfer e connect. O connect eu diria que ele é o que a gente mais vai usar, porque o connect você seleciona uma edge e outra, connect ele vai ligar uma linha entre essas edges, tá? Então se eu pego aqui, dou um ring, ó, shift clico, ó, peguei todas as edges e aí o connect liguei uma edge na outra aqui, tá? Se eu selecionar um grupo de edges, ó, peguei aqui um ring. Quando você clica no Connect, você pode clicar pela janelinha de Settings. Várias ferramentas aqui tem uma janelinha de Settings, né? E aí você pode falar que você quer conectar mais de uma linha. Você pode espalhar ou concentrar esses cortes ou jogar para um lado e para o outro, tá? Fez aqui o OK, a partir de agora o próximo Connect também já sai assim. Tá? Todos que você usar a partir de agora, ó, dei um connect, ó, cliquei no connect, Ctrl Shift E, que é o connect, ele sempre vai sair assim. Se eu quiser zerar a partir de agora, ó, eu faço o ring, que é o Alt R ou o Alt L, o loop também, né? Fiz o ring, quero zerar, volto na janela, zero tudo aqui, dou OK, e a partir de agora, Ctrl Shift E, ele vai conectar. Então, o que eu estou dizendo assim, ó, o Ctrl Shift E e o Ctrl Shift C, eles são muito importantes, o Connect e o Chamfer, né? Porque rapidinho, ó, você consegue, vamos converter ele para poly, ó, só usando aqui o Ring, Connect, Chamfer. Aí fui lá, arrumei o que eu quero. Aí de novo, ó, Ring, Connect, arrumei aqui de novo, ó, Ring, conectei. Então, só com isso aqui, ó, pessoal, você já consegue
segmentar a sua geometria, né? Já dá para fazer algumas coisas aí só com esses dois comandos, né? Só o connect, o chamfer e o ring e o loop você já consegue ir mexendo, editando aqui a sua geometria, né? E, ó, puxando pontos, usando bem o Move, Rotate, Scale, os Transforms, né? Isso aqui eu não vou ficar falando, né? Para não ficar uma coisa muito repetitiva, muito cansativa. Mas o ideal é vocês irem testando e vocês irem mexendo aí no programa que vocês vão, tá? Perceba que eu estou criando cortes aqui, ó, só com o Connect, Ctrl Shift E e o chamfer você consegue, vamos dizer assim, dividir, né? Essa linha em dois, né? Legal. Então vai fazendo isso, vai treinando aqui, vai brincando aí com o Editable Poly que vocês já vão conseguir chegar nos formatos interessantes aí. Tá legal? Então vamos adicionando aí mais alguns comandos. Eu vou continuar aqui. Em Edge a gente vai fazer basicamente isso. Você tem o Connect, você tem o Chamfer. Uma coisa que eu não mostrei no Chamfer, ó, vamos apagar essa geometria. Eu vou criar aqui um box zeradinho mesmo. Mesma coisa, 2, pego aqui a Edge. Se eu vier aqui no Chamfer, lembra que você consegue dividir esse cara em dois, né? Porém, se eu chamar ele pela janelinha, eu consigo também aumentar a segmentação, por exemplo. Então, eu consigo arredondar essa peça aqui, né? Legal. Então, fiz um chamfer aqui. Quero fazer um outro aqui, ó. Seleciono, Ctrl Shift C. Lembra que ele já vai vir com os últimos presets que você usou, né? A gente consegue também apagar um ponto aqui, ó. Então vamos converter ele para poly. Vamos fazer alguns cortes aqui, ó. Conectei, dei um chanfro. Conectei, chanfrei. Beleza. Se eu chegar aqui no polígono, por exemplo, e deletar ele, lembra que você vai abrir um buraco aqui. O buraco é o 3, é o border. Então, se eu selecionar aqui agora, ó, você percebe que ele pegou toda a beirada, né? Pela beirada, o que você pode fazer? Você pode dar um cap, você fecha ele de novo, ou então, deixa eu dar um Ctrl Z, você segura o Shift e puxa isso aqui. Ó, ele faz uma extrusão. Ou então, Shift escalona, Shift puxa, Shift rotaciona, ó. Então a gente consegue ir modelando um objeto, ó, só por aqui, tá vendo? Ó? Só segurando o Shift e criando nova superfície, tá legal? Então você vai conseguir criar mais algumas formas aí. Cheguei no final, quero fechar, eu uso o Cap. Fechou aqui a peça de novo, né? Legal. Então em borda, basicamente é isso daí que eu uso. Se você tiver uma borda aqui aberta, vamos deletar qualquer lugar aqui de novo. Ó. Aqui pode ser, ó. Deletei. Quando você tem uma borda aberta, você pode pegar também a Edge e fazer isso. Ó. Shift puxa, você vai modelando, só puxando a Edge aqui, ó. Existe muito a modelagem polígono por polígono, né? Você consegue ir puxando esses pontos aqui, né? Quero ligar essa peça aqui no final, eu uso o Bridge. O Bridge ele liga uma edge na outra, tá legal? Quero fechar aqui, então pego lá o 3 e uso o Cap. Então, pegando por exemplo aqui, ó, o polígono de cima e o de baixo, eu conseguiria editar eles ainda, né? Vamos então pular para polígono aqui. Olha o que eu posso fazer no polígono. Posso usar o Inset. Poderia usar o Bridge. Ó, eu não tenho dois polígonos com a mesma quantidade de lados. O Bridge vai ligar um no outro, né? Muito comum. Você quer fazer um furo aqui na geometria, ó. Pega o polígono daqui,
pego do outro lado, ó, inset. Posso até usar um extrudezinho, ó, ou um bevel a fundo e um bridge. Ligo um com o outro, né? Então com isso você vai conseguir modelar, chegar numa série de objetos aí, né? Vamos fazer mais uns cortes aqui para a gente brincar mais, ó. Fiz alguns segmentos e aí, de novo, ó. Seleciono um polígono, eu posso dar um extrude. Ou então usar um bevel, o bevel é um extrude e uma afinada que ele dá. Ó. Tá legal? E posso usar o inset só. Inset eu só vou chegar um polígono, um grupo de polígonos, opa, ó, para dentro, né? Então ele vai fazer um volumezinho aqui para dentro, né? Se você pegar um polígono e outro e usar o bridge direto, ele até liga, né? Mas olha, ele fica uma casquinha aqui, tá vendo? Então volta isso aqui. Antes de fazer essa ligação, você pode usar um inset, dar a espessura dele aqui, e aí você usa o bridge para ligar um polígono no outro, né? Então é isso aí, em polígono, basicamente seria o extrude, bevel, inset. Lembrando que esses comandos eles têm pela janelinha do settings também, né? Então se eu selecionar aqui alguns polígonos, eu consigo, por exemplo, usar o extrude. Perceba que eles vieram todos para o mesmo lado, né? Agora, se eu pegar mais alguns aqui, ó, e fizer o extrude pela janelinha, eu consigo falar, eu quero eles não em uma direção apenas, né? Eu quero que eles fiquem local normal, cada um na direção do seu próprio polígono. Então percebam que o resultado já é outro. Ó. Grupo, todo mundo vai numa direção comum, né? Local normal, cada um vai na direção do seu próprio polígono. Ou então, por polígono, ó lá. Tá legal? Ele faz um extrude em cada um, né? Então, lembrando que sempre quando tem a janelinha preta aqui do settings, você consegue ainda configurar algumas coisas, tá? A última forma de seleção, o elemento é a peça inteira, né? A gente não vai usar tanto o elemento, tá? É mais, por exemplo, se você quiser juntar uma peça com outra, né? Por exemplo, eu quero ligar essa geometria com essa, né? Então eu teria que atachar, que nem lá na linha, eu não tive que dar um attach para juntar as duas linhas, né? Então nesse caso também eu tenho um attach aqui, ó, Edit Geometria, você pode atachar um objeto no outro e agora sim, esse é um elemento, esse é outro elemento, porém, se eu desligar o Editable Poly, ó, você vai perceber que eles são um único objeto. Eu clico aqui e os dois estão no mesmo Editable Poly, né? Porém, dentro do Editable Poly eles são elementos diferentes, né? Se eu quisesse juntar esse polígono com esse, então vou fazer aqui um inset, arrumar aqui mais ou menos o tamanho do polígono. Eu poderia pegar agora esse polígono junto com esse, por exemplo, né? E usar agora um bridge e ligar uma geometria com a outra, né? Beleza? Aí isso aqui vira uma peça só, mas percebam que para chegar nisso eu precisei primeiro atachar um no outro, né? Senão ele não deixa juntar. Beleza? Existem aqui algumas ferramentas, né? Nessa aba Edit Geometry que podem ser bem úteis, tá? Por exemplo, ó, se eu fizer um connect aqui, eu tenho um segmento, né? Se eu pegar esse segmento e mover ele para o lado, olha o que ele vai fazer. Ele vai, vamos dizer assim, deformar a minha linha, né? Que ela está meio torta aqui. Se você liga esse... Então vamos fechar aqui, Edit Vértice, Seleção, vou deixar só Edit Geometria. Se eu ligo aqui o Constrain de Edge, Constrain quer dizer restringir, né? Eu vou restringir então o movimento disso pelas edges, por exemplo. Então quando eu mover ele, empurrar ele aqui em Y, ó,
ele vai deslizar pelas edges, tá legal? Então isso aqui pode ser útil dependendo do que você vai fazer, beleza? Mesma coisa aqui, ó, se eu fizer um segmento aqui, percebo que o Constraint Edge está ligado, né? Se eu desligar ele, ó, eu mexo aqui em Y, eu estou alterando a forma do cilindro, né? Porém, se eu ligar o Constraint Edge, eu empurro ele em Y, ó, ele fica travado nessas edges que ele está ligado aqui, né? Então, pode ser útil em muitas ocasiões, né? Ou então, aqui em face, né? Face seria, por exemplo, eu vou pegar esse vértice aqui e ele só fica travado em cima desse polígono. Percebe que eu não consigo puxar ele para fora aqui, ó. Ele só fica como se fosse nessa superfície aqui. Beleza? Mesmo se eu puxar em X e Y aqui, ó, você vai perceber que ele nunca vai sair daqui, né? Para ligar esse constraint, eu uso muito ele, tá? Então o atalho do Constraint Edge é Shift X. Ó, Shift X liga e desliga esse atalho, tá? Então sempre que você usar ele aqui, ó, selecionei aqui, Shift X, liguei o Constraint Edge. Arrumei, beleza? Shift X, desligo ele novamente, porque senão você não vai conseguir fazer alguns movimentos aqui, né? Legal. A gente tem também o Make Planar. O Make Planar ele deixa a superfície reta, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui alguns polígonos, ó, opa, sempre que for selecionar, pega o Select mesmo, né? Então, eu selecionei aqui alguns polígonos, Make Planar em X, olha lá, ele deixou reto, o eixo X é esse aqui, né? Tá legal? Então, ele deixou superfície reta. Make Planar em X. Aqui a ligação dele, como esse polígono ele tem muitos lados, né? Ela fica meio zoada. Mas se você religar os pontos, ó, vou dar um connect aqui. Ó como que já arruma, tá? O ideal é os polígonos sempre estarem com 4 lados, tá? A gente vai entender isso aí aos pouquinhos, né? Mas se você resolver, se você tratar a ligação dos polígonos aqui, facilita bem, né? Mas é isso, o Make Planar ele vai deixar os objetos retos, né? De acordo com o que você quiser. E o Make Planar, o botão Make Planar mesmo, você tem o XYZ, né? O botão Make Planar ele vai pegar uma distância em comum, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos dar um Grow, Ctrl Page Up, o atalho. Se eu só usar o Make Planar, olha o que ele fez. Ele pegou ali uma direção em comum e ele deixou todo mundo retinho aqui, numa direção meio que uma média da direção entre eles, né? Então você pode fazer numa média ou em XYZ, num plano absoluto ali, né? Tem aqui o Paint Deformation, ele deixa você usar um pincelzinho para elevar ou afundar com Alt, né, os vértices. Isso é legal quando você tem mais polígono. Ó, então vou pegar uma esfera aqui, lotá-la de polígono, converto para Poly, e aí você vai lá no Paint Deformation, e agora você consegue, né? Então vamos deixar só menos força aqui, ó, menos Push Value, tá? Então você consegue elevar. O que ele faz é onde você passar o pincel, ele vai empurrar o vértice para cima, né? Então fica simples aí para fazer alguns comandos. Ctrl Shift você aumenta o pincel e o Alt você afunda, né? Então você consegue afundar o buraco aí. E aí você tem o Relax também, nessas pontas que ficam tensionadas aqui, ó, o Relax ele vai assentando os vértices ali, né? Então já dá para pensar em mais algumas coisas aí para fazer, né? Deixa eu explicar aqui um conceito que é muito importante, né? Eu falei aí de local normal, né? Vocês não devem ter entendido o que é a normal. Então, a normal é o seguinte, ó. Quando eu seleciono aqui um
um objeto, converter para poly. Vamos entender aqui o que é o local, então. Esse polígono, quando eu seleciono ele aqui, percebe que o gizmo está alinhado com o mundo, né? O Z para cima, o Y para lá, o X para lá, igualzinho esse gizmo aqui do lado, né? Se eu trocar essa posição aqui de view para local, olha o Z dele, o que vai fazer? O Z fica agora de acordo com o eixo do polígono. Aqui é a mesma coisa, né? Quando eu clico aqui, a mesma coisa. Então quer dizer que a face do polígono, ele está apontando a parte de cima dele, o Z dele, está apontando para cá, desse para cá. Cada polígono na geometria, inclusive cada vértice, ó, tem uma normal. Percebe que o vértice, a normal dele é sempre para fora aqui, ó. Tá vendo? Ó, sempre na média entre os polígonos que ele está ligando, né? Beleza? E mesma coisa com o objeto. Ó, se eu pegar esse objeto aqui, o cilindro, e girar ele aqui, ó, legal, ele girou, né? Se você pegar o move, o Z, ó, ele está apontando para cima. Por quê? Porque o move está referenciado aqui em view, né? View é a vista, né? Se eu mudo ele para local, ele muda para a direção do eixo do objeto, né? Mesma coisa com a rotação, né? Uma coisa é você girar ele no Z aqui, que é o Z da view, que representa esse eixo aqui. Outra coisa é você deixar ele em local e aí você gira ele no próprio eixo do próprio objeto. Tá legal? Então, isso aqui, o local, isso aqui que é a coordenada do próprio objeto, né? E com isso, a gente usando aqui a coordenada em local, a gente vai conseguir perceber aonde está a normal do polígono. Então, quando eu fiz o extrude local normal, o que ele fez? Ele pegou a média da normal desses polígonos e vai fazer o extrude para cá, na verdade, né? Enfim, por que eu estou falando isso? Ó? Eu vou mostrar aqui uma opção que é o Smoothing Groups. O que é o Smoothing Groups? Ó? Vocês podem ter percebido que em algum momento da modelagem aqui, tudo bem, ó, você pode ver que a superfície está bem redondinha, tal. Mas se eu pegar o polígono e der um extrude, criar uma face nova aqui, vocês vão perceber que agora ficou um pouco estranho, né? Então essa parte de cima aqui, ela está toda facetada, né? E essa parte de baixo ela está suavizada, ela está redondinha e as duas partes têm a mesma quantidade de polígonos, né? Vamos deixar um cinza aqui para a gente conseguir ver um pouquinho melhor. Então o que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma propriedade do polígono, tá legal? Esse polígono aqui, essa propriedade dele, ela está nula. Então, do primeiro pixel aqui em cima, ó, até o último aqui embaixo, percebe que é o mesmo cinza, é exatamente a mesma cor. Daqui até aqui, daqui até aqui. Esse polígono do lado, ó, ele pode ver que é o mesmo tom de cinza aqui, né? Diferente desse de baixo, onde o cinza começa escurinho e vai clareando. Existe um degradê aqui, tá vendo? Ó? É esse degradê, é esse gradiente, na verdade, que está dando a impressão que isso é redondo. Porque isso não é redondo, né? Se você olhar aqui, você vai ver que ele é todo facetado. Porém, quando você olha de frente, você tem uma impressão de que ele está suavizado, tá? Essa impressão quem dá é o Smoothing Groups. Então perceba que aqui embaixo o Smoothing Groups está no 4, quando eu seleciono eles. E se eu selecionar o de cima, ele não está em ninguém. Então se eu pegar os de cima e jogar no 4 também, ó, vamos dar um F2 para a gente ver. Apertei no 4, perceba que ele começa a suavizar tudo junto agora, né? Se eu pegar o polígono de cima e deixar ele no 4 também, ó, percebe que fica até um pouco estranho aqui, né? Porque ele suaviza tudo de uma vez. Então é legal você saber quebrar o grupo do Smooth também. Então eu tiro ele do 4, deixo ele sem, por exemplo. Ou aqui, se eu quiser fazer um freeze, ó, vamos pegar o loop dele inteiro. Opa, fiz errado aqui. Ó, eu tiro ele do 4 e ponho no 3, por exemplo. Olha o que ele fez aqui, ó. Quebrei o grupo da suavização. Tá legal? Então isso aqui é bem interessante
por exemplo, você quer fazer um detalhe aqui na peça, ó, dê um chamfer, aí pega o polígono aqui, dou um extrude para dentro, ó, local normal. Tá, então para fazer essas quebras aqui, ó, vai ser muito útil você saber manipular bem o Smoothing Groups, porque aqui no caso ó, ficou meio estranho, né? Se eu pegar todo mundo, ó, dar um clear e jogar tudo junto, ó, vai ficar meio estranho, né? Porque ele suavizou tudo de uma vez. Agora você consegue ir quebrando, ó. Aqui não precisa estar no grupo. Esses valores aqui de 1 a 32 é só uma identificação, é só uma separação. Não quer dizer que é mais forte ou mais fraco, tá? É só grupos, na verdade, separar em grupos, né? Mas não quer dizer que seja uma intensidade ou alguma coisa assim, né? Então, ó, só de pegar ele e tá todo mundo no 1, né? Só de pegar ele e tirar do 1, ó, ele já quebrou a suavização, já quebrou, deixou uma quininha ali. Aqui é a mesma coisa no meio, ó. Esse grupo aqui e esse, ó, eu poderia tirar do 1. Eu não vou deixar eles sem Smooth Group, senão eles vão ficar tudo facetado. Então, eu tiro do 1 e ponho no 2. Ó, eu dou um outro grupo só para eles. Mesma coisa do meio aqui. O do meio pode continuar no 1, porque ele quebrou de um para o outro, né? Aqui também tiro do 1, ponho no 2. E aqui em cima também só tiro do 1, que ele fica reto. Então, percebam que vai dar uma diferença aí boa na geometria, e isso aqui é exportado para games também, né? Quando você jogar isso lá na Unity, numa engine real time, né? Você vai ver que eles respeitam essa propriedade do objeto, tá legal? Então, com isso aqui, ó, pessoal, eu acredito que 95% das ferramentas do Editable Poly que a gente vai usar o tempo todo, 95% do tempo, né, que a gente tiver no Editable Poly, a gente vai estar usando essas ferramentas que eu acabei de mostrar aí para vocês, tá legal? A partir de agora, galera, é muita prática, tá? Eu sei que, pô, mas você não modelou nada aí, Tito, mas eu mostrei um monte de ferramenta aqui para vocês, e quando eu faço um personagem, esse personagem que eu mostrei agora há pouco para vocês, é exatamente essas ferramentas aqui que eu uso, não tem nada a mais. O que existe a partir daí é técnica só, tá? É uma forma de se trabalhar, é uma forma de se pensar, mas as ferramentas são basicamente essas que eu mostrei para vocês, tá legal? Para chegar num personagem, num carro, num veículo, num asset para um jogo, com isso que vocês conheceram aqui, que vocês viram do Editable Poly, vocês já conseguem se virar em grande parte aí. Eu vou mostrar um pouco mais de técnicas para vocês, tá? As ferramentas foram essas que eu mostrei aqui, e a partir de agora eu vou mostrar umas técnicas um pouquinho mais legais aí, para a gente começar a trabalhar com superfícies orgânicas, vamos dizer assim, né? E depois a gente vai cair na modelagem do personagem. Então, para a gente continuar aqui, eu preciso mostrar para vocês um modificador que ele arredonda, ele suaviza a geometria para a gente, tá? Na verdade, não é que ele suaviza, ele subdivide a nossa geometria, tá? E torna ela arredondada. Então, quando você estiver modelando, eu vou pegar aqui um objeto, ó. Vamos fazer alguma forma aqui meio esquisita. Então, vou ligar aqui com o bridge. Beleza, eu fiz uma forma aqui qualquer, tá? Se eu aplicar nessa geometria um modificador chamado Turbo Smooth, vamos até deixar ele no nosso stack aqui, deixar aqui no 11, tá lá, Turbo Smooth. Antigamente era o Mesh Smooth, né? Depois ele virou o Turbo Smooth, que aguenta mais polígono, é mais poderoso aí, né? O Turbo Smooth, pessoal,
Quando eu adiciono ele aqui, olha o que ele faz. Ele arredonda a geometria para mim. Ele cria mais polígono, na verdade, né? E se você mexer aqui na iteração, 2, 3, 4, percebe que quanto mais você aumentar a interação, mais ele vai ficar suavizado e mais ele vai ficar pesado também. Mais ele vai ter pontos, né? Só que a gente não mexe nesses pontos, a gente mexe no que a gente fala que é a malha de controle, né? Então se eu vier aqui editar os vértices, eu vou perceber que os vértices são os que eu tinha deixado lá, né? E eu mexendo neles eu consigo trabalhar com essa geometria redonda aqui, né? Então, uma vez assim eu consigo agora criar segmento, eu vou dar um connect, mexer ele aqui, né? No Turbo Smooth é legal a gente deixar essa opção ligada, ó, Isoline Display. O Isoline Display ele vai nos mostrar só as linhas básicas ali do modelo, né? Que é o que a gente usa para modelar. Deixa aqui o Show End Result ligado e aí você vai conseguir mexer e já ver a malha em tempo real ali sendo afetada, né? Legal. A gente quando trabalha com essas geometrias orgânicas, né, que a gente fala, essas superfícies orgânicas, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, tá? É legal o modelo estar sempre com todos os lados quadrados, tá bom? Então, se em algum lugar você tiver um triângulo, você tiver um polígono de 5 lados, você vai perceber que ele pode apresentar alguns problemas ali. Fica meio enrugada a superfície, né? Ela não fica lisinha, né? E mais para frente, na hora de deformar, na hora de dobrar a geometria, você pode ter problemas também. Então, por isso, é bacana manter todo mundo quadradinho na hora de modelar. Vocês vão ver que no personagem eu vou tentar buscar isso o tempo todo, né? Uma coisa que a gente tem que ver aqui também é que para controlar a curva, a gente pode tensionar o segmento. Então, por exemplo, se eu quiser uma curva mais apertada aqui, né, uma quininha mais, eu consigo pegar esse polígono, esse segmento e espremer ele aqui para o lado, né? Mesma coisa, se eu quiser criar um novo segmento, jogar ele para cá, ó, você vai tensionando essas beiradas aí, ó. Por exemplo, aqui embaixo, vamos criar um outro segmento aqui, ó. Shift X, jogo ele para o lado, ó, e volto um pouquinho aqui, tá ok? Então com isso você vai conseguir deixar as curvas ali mais tensionadas, ó. Conectei, jogo ele para a beiradinha aqui, conecto de novo para cá. Então o tempo todo, isso aqui que é a modelagem rígida, né? Você vai modelar superfícies rígidas, você vai ter que ir ajustando isso daqui no modelo, tá? Faz um exercício aí, ó, pega um box, que vocês vão entender isso melhor, ó. Se eu pegar o box e já jogar um Turbo Smooth nele, ó, posso pôr mais interação. Ó, ele vai virar uma bolinha, tá vendo? Por quê? Porque o ponto aqui, ó, ele vai arredondar e vai virar isso aqui. Agora, se você sai jogando o segmento, ó, conectei, joguei ele para cá, conectei, tensiono ele para cá. Isso aqui é o que a gente chama de hard edges, né? São as edges rígidas, né, que vão segurar essa curva aqui do Turbo Smooth, tá legal? Então, com isso, ó, você consegue, ó, conectei, joguei ele para cima. Aí sim eu consigo ter o meu box com as quininhas do jeito que eu queria, né? Tá legal? E aí percebe que na hora que você distancia esses pontos, né? Então, por exemplo, se eu pegar o meio aqui e aproximar eles aqui, ó, ou aqui, ó, você vai criando essa, você vai tirando a tensão da curva, né? Se eu usar aqui um relax, por exemplo, o relax ele vai espaçando, né? Então você já consegue aqui gerar, ó, já estou falando de uma outra superfície aqui diferente, né? Tá legal? Então esse é o conceito do hard edge. O hard edge é você ter
duas edges bem próximas aqui, ó. Vamos tirar o Turbo Smooth do modelo, vocês vão ver que, ó, você tem pontinhos bem próximos aqui, justamente para segurar a tensão da curva, tá legal? Lembra que existe uma outra maneira disso, né? Agora há pouco eu tinha feito um exemplo aí com Smoothing Groups, né? Então eu cheguei aqui, por exemplo, e ó, vamos usar aqui um inset. Isso aqui, ó. Se eu der aqui um Turbo Smooth, por exemplo, olha o que ele vai virar. Vamos ver aqui alguns problemas. Ó. Primeiro que você vai ver que aqui em cima tá meio ruim, né? Aqui em cima e embaixo também, ó. Por quê? No cilindro a gente tem um polígono aqui que tem vários vértices, né? Por isso que ele está dando essa deformação. O Turbo Smooth ele vai funcionar bem quando todo mundo tiver quadradinho, tá? Aqui você pode ver que fica lisinho, né? Chegou no momento ali que tem um polígono com vários vértices, ele dá problema. Então eu sugeriria a gente esconder esse problema aqui, ó, usando o inset, por exemplo. Ó, todo mundo ficou quadrado, quadrado, só o meio ali que vai ficar. Mas no meio ele não tem muita curva, né? Então passa desapercebido, mas percebe que melhorou a suavização aqui, né? Ó, se eu der um connect e baixar aqui também, eu também trabalho a tensão da curva aqui, né? Ó, percebe a diferença que vai dar aqui, ó. Ter essa linha e não ter, né? Legal. Aqui na parte de cima também, mesma coisa, ó. Se eu der alguns insets aqui, perceba que eu estou gerando uma série de quadradinhos e, né, sumir ali com o problema. Quando a gente usa lá o Smoothing Groups, que eu falei agora há pouco, ó, imagina que essa peça eu quero quebrar a suavização dela aqui, né? Então vou fazer assim, ó. Então eu vou selecionar todo mundo, vou dar um clear mesmo, ó, não tem nenhum Smoothing Group. Vamos pegar todo mundo e jogar no 1. Beleza. Aqui só o meio aqui, ó, eu vou pegar, vou tirar do 1, vou jogar no 2. Quebrei a suavização dele aqui, né? Quando eu dou o Turbo Smooth, isso aí foi descartado, foi ignorado. Porém, se eu ligar essa opção aqui, ó, separar por Smoothing Groups, ele usou o Turbo Smooth, ele usou a subdivisão, né? Porém, ele quebrou a tensão da curva pelo Smoothing Groups. Ele aproveitou a suavização do Smoothing Groups e agora suaviza o Turbo Smooth de acordo com o smoothing da geometria, tá? Então uma outra técnica aí que, dependendo do que você for fazer, funciona, né? Funciona mais para modelagem rígida, né, de peças, eu diria. Para um personagem isso aqui não ficaria muito legal, né? Melhor você usar sem isso daqui e no personagem, vamos dizer assim, usar um chamfer aqui, né? Com o chamfer você conseguiria tensionar isso aqui, ó. Então dando um chamfer você consegue segurar a curva aqui, né? Tá legal? Então isso porque o chamfer ele aproxima, né? Ele deixa duas edges bem próximas uma da outra, né? O chamfer é uma maneira bem interessante também de trabalhar essa suavização, né? Então aqui também, ó, chamfer, eu consigo. Se o chamfer estiver indo muito, ó, vem aqui na perspectiva, ó, aperta o U, você vai na vista ortogonal e aí ele é mais suave aqui, ó. Tá? Então só de ter o chamfer percebe que você já segurou mais a curva dele aqui, né? Então é isso aí, galera. Isso aqui que é o hard modeling, é o hard edge, né? Então quando você vai fazer objetos que não são orgânicos, né? São meio orgânicos, né? Meio arredondados, meio geométricos, você vai precisar bastante disso aqui para modelar um carro, uma peça, algo
vamos dizer, uma peça industrial assim, né? Você vai usar bastante isso. Beleza? Então, por último aqui, eu vou só passar uma dica para vocês, né? Um exercício que, se vocês fizerem bastante, vai ajudar muito na modelagem do personagem, tá legal? Então, esse exercício ele consiste em você enxergar um furo em uma peça, tá? Então, por exemplo, eu tenho um box aqui e eu quero fazer um furo no meio dessa peça, tá? Só que essa peça aqui eu vou usar um Turbo Smooth nela. Então eu já vou até converter esse cara para poly e vou usar um Turbo Smooth com algumas divisões, né? Legal. Então, para fazer o furo, ó, eu quero ensinar para vocês algumas técnicas aí que vai ser muito útil no personagem, porque o personagem você vai furar ele onde é o olho, vai furar ele onde é a boca e até a perna e o braço eles vão sair, vamos dizer assim, de uma estrutura redonda, né? E o personagem ele vai ter também um Turbo Smooth para suavizar, né? Então assim, se eu quiser fazer um furo, vamos dizer aqui, eu vou até marcar com um círculo onde vai ser o meu furo. Vai ser mais ou menos aqui na peça. Deixa eu tirar o Turbo Smooth dela. Então eu quero fazer um furo mais ou menos aqui, tá? Só para vocês enxergarem um furo que começa aqui e termina aqui, né? Então, para fazer esse furo, eu já vou chegar aqui, ligo aqui o resultado, tá? E já vou fazer alguns hard edges aqui para deixar esse box só com as quininhas arredondadas, né? Ó, conecto e dou um chamfer. Opa. Conecto e dou... Opa, aqui também não. Aqui, ó. Um chamfer aqui na... Tá? Legal. Então, arredondei ali todas as quinas. Para fazer o furo aqui agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Eu posso cortar ele aqui, deixar bem no meio do furo. O círculo ali eu só usei como referência, tá? Só para vocês verem onde eu estou querendo chegar. Eu vou dar um chamfer e vou dividir em dois aqui. E vou fazer a mesma coisa. Ó, conecto, chego ele aqui no meio e uso o chamfer. Tá legal? Com isso, o que eu fiz aqui? Ó? Eu só marquei um polígono que começa aqui e termina aqui. Tá ok? Para fazer a bolinha, é legal a gente ter um octógono. Aqui eu tenho 4 lados, né, nesse polígono. É legal a gente cortar ele em dois. Então eu vou fazer mais um connect aqui no meio, mais um aqui. E agora a gente vai ter 8 lados nesses polígonos aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um inset. Beleza? Com esse inset eu posso agora pegar os vértices aqui, os 4 cantinhos, e usar uma escala para deixar ele uma bolinha, deixar ele arredondado, tá? Então eu poderia até crescer esse cara um pouquinho, opa, crescer esse outro aqui um pouquinho também, né? Legal. E aí, essa bolinha aqui eu poderia usar, por exemplo, um bevelzinho para dentro e um bridge e ligar um no outro, tá? Percebam que fazendo a bolinha desse jeito, eu sempre mantive tudo com 4 lados aqui. Isso que vai ser o mais importante. Então quando eu ligar o Turbo Smooth, olha lá, eu não tive nenhuma deformação zoada aqui, né? A superfície não ficou, vamos dizer assim, irregular em nenhum momento, porque tá tudo quadradinho, tá? E aí você acerta lá, vamos dizer assim, esses vértices aqui, às vezes eles não ficam exatamente redondos, né? Mas aí você acerta eles em cima ali da referência do círculo, né? Bem no olho, uma coisa bem artística mesmo, ó, tá? Mas isso aqui é um bom exercício para vocês enxergarem. Por que eu estou ensinando então essa tática aí do furo, né? Porque no personagem, pessoal, a gente vai ter que fazer vários furos, na verdade, na malha, tá? Então, o que vai acontecer, ó?
Por exemplo, daqui onde eu tiro a perna dele, primeiro eu tive que fazer um octógono, tive que fazer uma bolinha. Depois, para puxar o braço dele, também tive que fazer uma bolinha para puxar. No olho, tá? Então a mesma tática que eu usei de cortar na horizontal, cortar na vertical, fazer a bolinha, fazer o octógono e sair perfurando, eu usei algumas vezes aqui no pescoço também, tá? Eu uso isso daí no personagem direto, tá legal? Então por isso que eu mostrei para vocês aí como fazer isso. E no personagem a gente vai ter também um Turbo Smooth, né? No final o personagem vai ter o Turbo Smooth ligado e tudo vai ter que estar funcionando, ó, porque o personagem vai ter deformação. Ele vai abrir a boca e tudo vai ter que estar funcionando ali certinho, né? Ele vai ter movimento no olho e no que for, e tudo vai ter que estar fluindo, né? A malha ela vai ter que ter uma fluência legal para funcionar bem depois na hora da deformação, tá legal? Então só por causa disso que eu expliquei essa tática do furo, porque a gente vai ter Turbo Smooth no personagem e a gente vai ter que fazer vários furos nele, né? Vamos dizer assim, para puxar a perna, o braço, pescoço, boca, olho, né? Então usem essa tática, façam esse exercício aí algumas vezes, né?